Fala holder, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer de novo aquela playlist sobre as empresas que eu invisto, então é a playlist sócio, tá? E quem me acompanha no Instagram sabe que em janeiro eu não fiz nenhuma adição nova de nenhuma empresa, né? Porque eu disse que eu estava esperando sair alguns resultados, né? Que iriam sair no finalzinho de janeiro e fevereiro, e hoje saiu, em fevereiro saiu o resultado dessa empresa que eu vou mostrar aqui para vocês, como está aí no título, InMode, né? Uma grande surpresa aí, uma grande descoberta de 2022. Por quê? Ao longo do tempo, né, eu como já pesquiso sobre empresas há quase 10 anos, chega um momento em que você começa a procurar coisas novas, né, e você começa a não achar. Coisas novas sempre tem, mas coisas novas de qualidade é um pouco complicado ao longo do tempo que vai passando aí na sua carreira de investidor aí, tá? Porém, né, uma grande surpresa que eu tive em 2022 foi achar a InMode, né? Então vamos lá, começar aqui. A InMode, então, né, ela entra aqui, né? Essa aqui é a carteira, que como fechou em fevereiro de 2023, a InMode está bem aqui em cima, beleza? A InMode, ela tem uma ligação meio que direta com o último vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a Medtronic. Por quê? Nesse vídeo aqui eu falo que o mercado, o segmento de saúde é o ramo de negócios onde tem a qualidade, as empresas com maior qualidade que eu conheço, tá? Então, e a InMode, ela segue, né, nessa tese que é o quê? É uma empresa de saúde, porém, qual que o que que ela faz, como é que ela ganha dinheiro, né? Então vamos lá. A InMode, vamos colocar aqui uma apresentação para vocês. Essa aqui a gente vai olhar hoje o resultado do ano fiscal, tá? De 2022. Então essa aqui tem uma apresentação e depois a gente vai olhar os números, tá? A InMode, como vocês estão vendo aqui, ela desenvolve essas máquinas aqui. E qual que é o propósito? Qual que é a ideia dela? O que que ela vende? Ela vende o quê? Que alguém, qualquer pessoa possa sofrer um procedimento estético, porém sem ter, né, os efeitos colaterais de uma cirurgia, que são o quê? Você precisa agendar, você precisa, às vezes você precisa ficar um tempo internado antes da cirurgia, um tempo após a cirurgia, demora a cicatrização, tem o problema da anestesia, que tem pessoas que não podem ter anestesia, né? Então tudo isso para você fazer um procedimento estético, às vezes não compensa por causa dos efeitos colaterais. Porém, com a InMode aqui o negócio é diferente. Ela faz como se tivesse feito uma cirurgia plástica, um procedimento estético, porém sem ser invasivo. Não existe corte, não existe nada que seja feito físico assim, um corte, uma cirurgia no seu corpo, tá? E ela faz isso por meio dessas máquinas, que são a base de uma tecnologia de radiofrequência. Então, é um sinal de rádio, basicamente, né? Claro, é muito simplista isso, mas é um sinal de rádio onde localizado vai fazer o mesmo efeito de que uma cirurgia plástica, né, de um procedimento estético, beleza? Vamos lá, então conhecer ela. Então a InMode, tá? Ela é uma empresa de Israel, porém é listada nos Estados Unidos. Ela tá aqui, ó. Vamos aqui olhar. A InMode, ela está aqui, ó. Ela vale hoje uns 3 bilhões de dólares, tá? Então é o tipo de empresa, né? Quem já me conhece, ela é uma empresa do segmento, né, de saúde, tá? Porém, é uma empresa pequena. Então, quem me conhece sabe que eu gosto tanto do ramo de saúde quanto de empresas pequenas. Esse é o meu perfil, tá? Ela é o headquarter lá, a sede dela fica em Israel, porém ela é listada na Nasdaq, ok? Vamos lá para voltar para nossa apresentação então e descobrir o que que ela faz, tá? Então, qual que aqui é o negócio da InMode? Então, aqui são essas máquinas, tá? Ela é uma empresa que não fabrica, ela só desenvolve e ela terceiriza todo o processo de envio, de manufatura das máquinas para as empresas parceiras dela lá em Israel, tá? E aqui eles têm um resuminho aqui com 7 passos, né? Com 7 itens, mostrando um resumo aqui da empresa. Então, o que que eles estão falando? Quem nós somos, né, a InMode? Então, eles são uma empresa que é líder global, né, em fornecer inovação, né, e de uma forma minimamente invasiva para procedimentos estéticos, ou seja, aquilo que eu falei, se você não vai sofrer um corte, não vai ter uma incisão, um efeito cirúrgico, nada disso. É o mínimo possível de invasão para que o resultado seja tão bom quanto uma cirurgia, tá? E aqui a parte aqui de beleza, né? Então aqui a parte mais estética, assim, né? Então qual que é a tecnologia? É RF, Broad Radio Frequency, então é aquilo que eu falei, né? É um sinal de rádio, querendo ou não, porém tem toda uma tecnologia por trás disso daí, tá?
Ele faz isso basicamente em quem são as pessoas, né, que compram essas máquinas para fazer esses procedimentos. Basicamente são esses médicos, são os cirurgiões plásticos, dermatologistas, OB-GYNs é obstetra e ginecologista, aqui em inglês, tá? E ENTs seria o otorrino, tá? Uma pessoa que cuida do ouvido, da garganta, da parte nasal, né? Então, todas essas partes aqui são basicamente onde tem mais cirurgias plásticas, né? Então, uma parte dermatológica, um obstetra, uma mãe, né, que acabou de ter um filho, uma filha, não consegue, né? Tá com algum problema, né, para voltar à forma, então ela tá com algum problema, então procedimentos estéticos fazem, né, com que essa pessoa volte a ter o corpo de antes, porém tem todo aquele contraponto de você, então imagina uma mãe que acabou de ter um filho, né, ela vai ter que voltar para a cirurgia, voltar a ser anestesiada, voltar a ficar muito tempo, né, e não, por meio da InMode, ela vai em um consultório, não precisa nem ser um hospital, basta, né, ser um cirurgião, basta ser um dermatólogo, um obstetra, né, certificado, né, para utilizar aquela máquina, porém ela vai numa consulta e ela sai no mesmo dia com os efeitos de uma cirurgia, tá? E os entes aqui são os otorrinos, tá? E também os oftalmologistas, beleza? Qual que é o negócio também? Ela precisa, né, para atuar em todos esses mercados aí, ela precisa, né, sofrer as regulações de cada país para ser, né, comercializada, como se fosse uma farmacêutica. Como é um segmento de saúde, né, então vai ter um negócio que vai estar diretamente ligado, né, querendo ou não, ao seu corpo por meio de radiofrequência, você precisa sofrer, né, as regulações de cada país. Então, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, tudo isso tem que estar dentro da regulação, tá? Vamos ver aqui o quarto, né? Ela já demonstra aqui um histórico de rentabilidade, e isso é muito raro, tá? Uma empresa pequena de 3 bilhões de dólares ser rentável contabilmente desde o começo é raríssimo, tá? Por quê? Uma empresa pequena assim, de crescimento, geralmente ela prefere ganhar muito na receita, queima muito dinheiro por algum tempo, até ela alcançar um patamar que né? Ela não precisa mais reinvestir tanta grana no negócio e a partir daí o dinheiro começa a reverter em lucro. Porém, a InMode não. Ela continua crescendo a receita muito forte, porém lá no bottom line, no lucro contábil já, tá? A gente não tá falando nada ajustado aqui. Pelas regras contábeis internacionais, ela já é lucrativa e isso é raro de se ver, tá? O que mais que tem? Ela é uma plataforma global, né? Então, ela vende diretamente isso daí e também através de distribuidores locais, tá? Qual que é o pipeline dela? O pipeline dela é o quê? Ela está pesquisando novas máquinas, novos dispositivos, novas formas, né? Novas tecnologias para que continue, né? Cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de tratamento, esse tipo, né? De procedimento estético que sejam minimamente invasível, tá? E eles também estão falando aqui, né, que eles têm aí, eles também trabalham, né, diretamente com cirurgiões plásticos, com os obstetras, com todas as pessoas que operam essas máquinas, para cada vez mais melhorar o próximo produto, o próximo segmento que ela vai também tá, operando, beleza? E também, né, é basicamente o quê? É uma empresa que basicamente aqui, né, eu tirei aqui, ela gerencia, o que que ela faz? Ela gerencia um time para pesquisar e desenvolver novas tecnologias e o restante ela não fabrica. Então, basicamente, é uma empresa que pesquisa novas tecnologias para o mercado estético, ok? Qual que são os números dela? Então, esses aqui são os números do Q4, tá? Então, quarto trimestre de 2022. Ó, é uma receita pequena, tá, pessoal? Então, a gente está falando de uma empresa de 3 bi de dólar de valor de mercado. Ela receita aí os seus 130 milhões por trimestre, tá? A gente já vai ver os números do ano, porém, no Q4 de 2022 foram 133 milhões em receita, tá? 78 centavos de dólar ajustados, tá? Por lucro por ação, 85% de margem bruta. Isso daqui é outra coisa que me fez, assim, gostar muito dessa empresa, porque essa margem bruta, para quem no final da linha vende um produto físico, você não precisa, né, fabricar. Porém, quando você terceiriza
a fabricação do seu produto, geralmente você consegue uma margem bruta menor, porque você tem que pagar o cara que está fabricando. Mas mesmo assim, ela pagando alguém para fabricar os equipamentos, ela ainda consegue ter uma margem bruta muito alta. Por quê? Porque o produto dela é bom. O produto dela é vendável. Todo mundo, ou as pessoas, né, que conhecem, querem esse produto. E ela consegue repassar esse preço muito forte. Então, basicamente, imagina se ela fosse totalmente verticalizada. Provavelmente ela teria o quê? Uma margem bruta de quanto? 90%? Então, esses 85% já é com o custo para o terceirizado lá fabricar os equipamentos, tá? O lucro aqui por ação, desculpa, o lucro contábil ajustado, tá? Ficou em 66,4 milhões de dólares. Tem uma questão que teve um efeito não recorrente esse ano, e eu vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Então, nos Estados Unidos, já temos aí quase 8 mil installed base, que são o quê? Basicamente são 8 mil consultórios e são mais de 17 mil máquinas, equipamentos já instalados. Então, praticamente, né, cada consultório geralmente compra 2 máquinas, tá? Eles já estão presentes aí em mais de 80 países, então sim, é uma empresa global, tá? Eles conseguem vender, né? Tem mais de 223 representantes comerciais em cada desses 80 países, tá? Eles já têm 7 patentes, né? Dividido em 10 famílias de produtos, tá? Então 10 produtos para cada, né? Porque são várias máquinas, uma é mais para a parte de ginecologista, obstetra, outra parte para oftalmologista, tá? Então são todas essas famílias que eles estão falando, são essas atuações de onde eles vão fazer os procedimentos estéticos. Ok? Aqui nós temos o 2022 fechado, então é uma empresa que receitou em um ano 454 milhões de dólares, tá? Foi um recorde histórico dela aqui, tá? Então ela continua crescendo forte a receita, tá? O lucro por ação ficou em 2,40, a margem bruta segue flat 84%, tá? Aqui os números são iguais aqui, né? Então essa parte aqui de baixo não muda em relação ao slide de cima, tá? E aqui eles falam, né, quem são os caras, né, quem são as pessoas que tocam a empresa. Eles querem falar que todas essas pessoas aqui já tiveram passado em empresas que de alguma maneira já fazem parte desse ramo aí de produto estético, né, produto de beleza, a parte aqui de... porque tem outras empresas também que fazem uma coisa parecida com a da Emoji, mas a tecnologia da Emoji é dela. Porém, né, todas essas pessoas aqui já tiveram algum histórico em alguma empresa, né, que está ligada diretamente ou indiretamente a esse mundo estético, de procedimento estético, beleza? Então, olha como é uma empresa pequena, enxuta e asset light. Então, 3 bi de dólar de mercado, 500 milhões de dólares em receita anual, 500 pessoas trabalhando lá, tá? Incluindo, então, quase metade delas são 220 vendedores, tá? E o restante aqui, 27 pessoas em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa muito pequena, muito enxuta, né? Eu gosto também de empresa assim. E aqui é onde eles estão presentes aqui hoje, né? Então, no Japão eles não estão presentes ainda, no Brasil não tem pessoas, né, vendendo, mas pode ser que alguém algum consultório pode aí estar comprando elas, mas a base da Emoji aí na América Latina fica aqui fica em Buenos Aires, aqui na Argentina, tá? Então eles estão falando aqui quantas pessoas, né, em Israel é o QG deles, né, é onde fica a base de pesquisa e desenvolvimento, é onde fica as empresas parceiras que fabricam, né, as máquinas, é onde tudo é feita a logística. Então, de Israel é de onde sai tudo, sai toda a pesquisa, sai todas as vendas, sai toda a produção, tá? É onde fica tudo e o restante, né, basicamente são pontos de vendas, ok? Que mais? Então eles estão falando aqui, né, que ele já fala aqui um pouquinho do mercado, assim, de procedimento estético. Então, eles estão falando que os procedimentos à base de laser, então, aqueles que já não são tão invasivos, já tem aí, são 40 milhões de procedimentos anualmente, tá, no mundo todo. Então, eles estão falando que o mercado deles é grande, são 40 milhões de procedimentos anualmente só de laser, tá? Então, isso aqui é o cliente da Emoji, tá? Então, ó, e o que são qual que é o benefício de ser a base de laser, né? É aquilo que eu falei, não é invasivo, in office, ou seja, in office é o quê? Dentro do consultório, você não precisa ir num hospital. Isso também é importante da visão do hospital, porque quanto menos o hospital ficar ocupado ou ficar ocupando, né,
os centros cirúrgicos com procedimentos estéticos, é melhor. O hospital ele tá lá, né, para alguma emergência, para tratamentos mais intensivos, né? E o quanto ele puder deslocar esses outros procedimentos que não são tão invasivos para consultórios, é muito legal também para o hospital em si, tá? Quais são os principais tratamentos à base de laser hoje aqui, né? Desses 40 milhões de procedimentos, basicamente é depilação, né? Lesão na pele, né? Vascular, lesão vascular, ou seja, estourou uma veia, né? Você vai lá e trata, né? Então não precisa ter um corte, é a base de laser e tal, leg veins, acne, que é pessoas que têm acne, tá? Então todos esses aqui é o mercado que tá para InMode aí, tá? Qual que é o gap, tá? O que eles estão falando aqui? Qual que é o benefício do laser, né, dessa parte não invasiva? Então, basicamente, qual que é a demografia deles? É pacientes entre 30 e 60 anos de idade, tá? Eles procuram, é o quê? É o resultado, tá, desse procedimento estético à base de laser, radiofrequência, no caso, ele procura ter o mesmo resultado de uma cirurgia plástica, porém sem o contraponto de tudo aquilo que eu falei, anestesia, o cara ficar lá no hospital um tempo antes da cirurgia, depois ficar depois, né? O cara depois não pode trabalhar, tem que ficar em casa se recuperando, tem remédio, né? Tem medicamento, tem anestesia, então tem cicatriz também, né? Então tudo isso são coisas que jogam contra, né, a procedimentos estéticos invasivos, tá? Ah, eles estão falando aqui que eles têm uma população grande, né, de pacientes que eles não são, que eles estão aqui, né, tem problemas assim com problemas de pele em si, então isso aqui é bem interessante, tá? E também um negócio affordable, que é o quê? Ele é mais barato do que um procedimento invasivo. Por quê? O procedimento invasivo você tem que reservar ao centro cirúrgico, aí tem os cirurgiões, tem anestesia, você vai precisar ficar no quarto antes, depois tem tratamento, tem remédio. Então, é muito legal do ponto de vista do paciente que vai estar, né, utilizando esse tipo de procedimento aí, tá? E também tem a parte de cirurgia plástica em si, né? Então, aqui não são a base de laser, aqui são a parte, né? É onde ainda assim tem uma parte invasiva, né? Onde a pessoa, né, sofre um processo cirúrgico. Então, são mais de 2,5 milhões de procedimentos anuais, ou seja, a base de laser já é maior do que a parte de cirurgia física, né? Com cortes, tá? Então, tudo isso daqui, ó, quais são 2,5 milhões, então já são menos, tá? Eles precisam aqui, ó, full surgical procedure. Então tem que ter anestesia, tem que ter o cirurgião, tudo aquilo que eu falei, ó. Lengthy downtime, você vai ficar um longo tempo em recuperação. High cost, então é caro. Incisions and scar, você vai sofrer uma incisão e vai ter uma cicatriz naquele local, tá? E tudo isso daí é o que? Depende muito da técnica do cirurgião. Então é aquele negócio, né? Ah, o cirurgião plástico famoso, por quê? Porque ele tem uma técnica, a mão dele é muito boa. Na base do laser, não. O laser, ele vai ser bom tanto com um cara que já é muito conhecido, quanto um cara que está começando, é só ele ter o tratamento. Então, tudo isso fica muito mais padronizado, essa parte aqui, né? De procedimentos não invasivos. Então, eles estão mostrando aqui qual que é o benefício, né, de alguém conseguir um tratamento à base, né, de um equipamento da InMode. Beleza? Então aqui eles estão falando, né? Onde é que eles estão aí no ponto aí de tecnologia, tá? Eles fazem uma comparação direta contra a InMode, contra as outras empresas de laser, tá? Por como eu falei, a InMode não é a única, porém ela é a líder de mercado que tem a tecnologia mais avançada, porém tem outras empresas, né, abaixo dela que também, né, estão lutando aí para conseguir, né, os seus pacientes e tudo isso daí, ok? Eles estão aí aqui onde eles falam, né? Essas empresas aqui eram da onde estava a diretoria, né? Da onde os caras que comandam a empresa vieram e hoje, né? Eles estão aqui todos na InMode, né? Então essas empresas aqui basicamente são as empresas de laser tradicional, né? Então tudo isso daqui, ó, todas essas empresas aqui e a InMode, né? Ela é muito menos invasiva, tá? Então tudo isso daí é o que os pacientes estão procurando, tá? Então a InMode está muito bem posicionada no mercado dela, que é um mercado grande, ela já é líder de mercado, porém ele é muito pulverizado. E eu acho que esse é a melhor situação para alguém que já é líder de mercado. Você tem um mercado grande, porém ele é muito pulverizado e você é o maior, ou seja, você tem muito ainda para conquistar do restante do mercado aí, tá? É bem legal isso daqui, tá? Ahn, né, quais são os clientes? Essa é a sempre pergunta que eu faço para vocês de quando eu estou falando de farmacêutica.
Quem que é o cliente de uma empresa como a InMode? Não é o paciente, não é a mulher ou que acabou de ter o filho e está querendo fazer um procedimento estético. Não, porque ela nem sabe que a InMode existe. Quem são os clientes? São os médicos, são os dermatologistas, são os cirurgiões plásticos, são os otorrinos, tá? Então eles estão falando aqui que eles já é as InMode Major Customers. Então aqui, ó, são os que? Os cirurgiões. Então já tem mais de 100 mil cirurgiões treinados, tá? Capacitados e 200 mil globalmente para operar esse tipo de máquina, tá? Então, nos Estados Unidos é metade do mercado, tá? Que mais aqui? Aqui, significa marca. Ó, então eles estão falando aqui, ó, é ginecologista, então são 45 cirurgiões treinados, tá? Então, ó, o maior mercado deles é de ginecologista. Tá? Então, que fazem mais procedimento estético. Aí tem a parte de oftalmo, a parte plástica em si, né, dermatológica, e a parte de que é o de otorrino, tá? Então, esse aqui é o mercado, são os clientes da InMode, que são aqui, são os cirurgiões capacitados, tá? Então, aqui em ginecologia, são 45 mil profissionais que já podem estar operando as máquinas da InMode, tá? Então, é bem legal. Esse aqui é um PowerPoint e aqui eles mostram, tá? É um vídeo junto aqui, e quem quiser ver a apresentação aí, é só clicar na Emoji R lá e dentro desse PowerPoint eles mostram, né, como é que é feita a máquina. E ó, quem quiser dar uma olhadinha aí, ó, são 260 mil horas de pesquisa e desenvolvimento, né, para chegar onde eles estão, né, ó, são quase 3 mil componentes para montar a máquina dela. Então tem sim uma vantagem tecnológica, tem uma vantagem, né, de pesquisa e desenvolvimento, tem tudo isso daí, tá? É um negócio que tem um monte grande sim. Então, são 26 patentes, tá? Então, é um negócio que não é de um dia da noite que o negócio foi criado, tá? Então, tem sim uma barreira de entrada grande. E a InMode é de longe a maior, né? É a que possui a maior vantagem competitiva de todas. E no final das contas aí você chega na máquina dela aí, né? E o legal é que é interessante que além dela vender essas máquinas aqui, ela vende os acessórios, tá? Então, se a pessoa quer fazer um procedimento no pescoço e só tem o médico lá, só tem o equipamento para fazer o procedimento, sei lá, na barriga, ele vai comprar, né, um equipamento focado aqui para o pescoço, tá? Então é legal que ela vende tanto os equipamentos quanto ela continua fornecendo ao longo da vida, tá? Todos os suprimentos que os médicos vão precisar. Isso é interessante, tá? Porque você vender só máquina, tá? Uma hora você satura, né? E o que você vai vender? Você vai fornecer o restante, né? Todo aquilo que o médico precisa para operar as máquinas, tá? Então aqui mostra um pouquinho mais detalhado, né, como é que funciona a tecnologia deles, tá? Então essa daqui é o equipamento, né, é a haste lá que tá lá no médico e basicamente o que que eles fazem, né? Aqui é o sinal de radiofrequência, né, passando aqui é a pele, então não tem incisão, né, basicamente são sinais, tá, de rádio, tá? E é tudo isso daqui, é onde ele vai subcutâneo, né? Eles vão coagular a gordura, então eles vão meio que derreter a gordura, né? Então vão derreter, né? E vão remodelar o tecido, né? Então é tudo isso daí faz parte aí da tecnologia deles. Eles estão mostrando aqui como é que funciona o negócio deles aqui, tá? Então a pele em si não é afetada. Basicamente o sinal passa direto pela pele e é dentro, né, daquela região que é o que vai fazer que o médico precisa ou que o paciente deseja também em relação ao seu procedimento estético, tá? Aqui eles mostram, tá? Se vocês quiserem ver aqui como é que é, né? Aqui eles mostram, ó. Ele fica passando aí e o laser, né, a parte de radiofrequência vai passando e ó como ele vai meio que derretendo a gordura, né, ele já vai coagulando, tá? Então olha como é o processo, né, é feito, tá? Então é bem legal, né, a temperatura e tal. Ó, na pele é 36 graus na superfície, porém dentro é 55 graus, tá? Então o paciente não sente tanta dor queimando a pele, porque não existe, né? Então é isso que a gente quer mostrar de coisas, de procedimentos não invasivos. Não tem cicatriz, não tem pós-operatório, não tem pré-operatório, é só você marcar uma consulta e você sai andando no mesmo dia, tá? A parte aqui aqui a gente mostrou na pele, né? Isso aqui é mais um vídeo, é um procedimento na parte da face, né? Então são vários pontos aqui onde eles vão passar, né? E é a mesma coisa, eles ficam passando isso daí e o tratamento é igual, né? Basicamente aqui para você diminuir o volume, né, da localizado aqui, tá?
Então, quem quiser dar uma olhada aí depois é só ver aí no site, né, como é que é mais feito. Vamos continuar aqui. Ó, aqui é o médico fazendo, tá? Então, ó, o paciente está lá e basicamente o médico vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. São várias etapas, né? Várias consultas, mas no final do dia o paciente pode ir trabalhar, pode ir para casa sem nenhum efeito colateral, ok? E aqui alguns resultados, tá? Então, ó, antes, tá? E depois, tá? Então, ó, tá vendo? Não tem cicatriz, né? Ela tá aqui, ó. Então, os resultados estão aqui, tá mostrando os resultados aqui, né? Antes, depois, antes, depois, antes, depois, antes e depois. Olha, isso aqui é se for verdade, tá? É meio difícil, né, saber se realmente é verdade, porque é uma propaganda, mas é a líder de mercado. Então, é até meio que surpreendente esses resultados aqui, sem você ter uma invasão cirúrgica, tá? Que mais que nós podemos ver aqui? Aqui é a mesma tecnologia aqui, ó, Deep Subderm. Então aqui essa daqui é uma tecnologia mais avançada, ou seja, ela penetra cada vez mais, né, no paciente, no corpo da pessoa, tá? Então aquilo lá, aquela apresentação antes, ele era a depois da pele. Essa daqui ela é mais profunda ainda. Então é um outro tipo de máquina, é um outro tipo de procedimento, ó, mais focado aqui, né? Wrinkle treatment é a parte aqui de celulite, a parte de acne, né? Então, é esse tipo de tecnologia que esse tipo de equipamento é mais voltado para essas terapias aqui, tá? Vamos lá. Aqui eles mostram, né? O Morpheus 8 é a máquina nova deles, tá? Então é a máquina mais nova deles. Então eles continuam com pesquisa e desenvolvimento. Aí, ó, esse daqui é aquela parte que é mais profunda, né? Ele vai entrar cada vez mais no paciente e pode fazer vários outros tipos de procedimento aí, né? Olha como é que ele vai com uma única passada, né? Do equipamento aqui. Ele já consegue, né, fazer um resultado ok, ó, olha como ele faz aqui na pele, né? Então, aqui mais que nós vamos ver aqui. Aqui os resultados, tá? Então, ó, bem legal aqui os resultados, tá? Essas daqui são as máquinas. E é isso daqui que eu tava falando, ó. Cada máquina aqui, isso aqui é a máquina. Porém, tem vários acessórios que as pessoas, os médicos podem ir comprando, né? Para cada vez, cada tipo de atuação, cada tipo de tratamento, você vai ter um acessório específico e isso é legal para a InMode, porque ela continua vendendo, né? Após, né? Ela vender uma máquina em si, ok? Elas lembram aqui lá no. Quem lembra lá do AB Toner, que vendia pela TV? Basicamente é isso daqui, tá? Porém, né? Talvez nesse caso aqui, né? Tenha assim um resultado, porque realmente, tá? A gente tá falando de uma empresa que é listada em bolsa, né? Tem muita gente em cima olhando, então realmente talvez não seja um negócio que seja só para vender propaganda. Realmente tem um resultado esperado pelas pessoas que contratam serviços da InMode, ok? Então eles estão falando aqui, ó, o Evoke é outro tipo de máquina que é voltada para outros tipos aqui de tratamentos, tá? Aqui, ó, a parte aqui da face, né? A parte aqui do queixo. Então, tudo isso aqui são acessórios, ó. A máquina tá aqui, o médico vai lá e compra esse acessório aqui e a partir daí ele começa a oferecer um novo tipo de serviço. Isso é tanto bom para a Imode quanto para o cirurgião, para o médico que vai estar atuando em um novo, né? Vai poder tratar, né? Um outro tipo, né? De requerimento, né? Um outro tipo de pedido aí do cliente, ok? O que mais que a gente pode ver? Outros antes e depois, antes e depois. Essa daqui hoje é o pipeline, não é o pipeline, mas sim é o que já está sendo vendido. Então, basicamente, ela sai dessa máquina aqui para essa da máquina aqui. Essas aqui são as novas, né? Então, a gente está falando aqui que essas máquinas aqui são mais para a parte do rosto das pessoas, rosto e corpo, mais para voltado para o mercado feminino aqui. Hands-free, então aqui ó, hands-free está aqui, o surgical. Então, essa aqui tem uma minimamente invasão, como a gente viu aqui, tem algumas agulhinhas, né, bem finas que a gente viu no caso desse do Morpheus 8 aqui, tá? E esse aqui são os lasers tradicionais. Então, aqui são as máquinas assim um pouco mais, já que já tinha assim no mercado, mas aqui é onde está, né, o ouro da Emoji, que aqui é onde tem a tecnologia forte deles aqui desse lado para cá. Beleza? Acho que nesse caso aqui, vamos ver se tem mais uma coisa. E aqui ele já começa a mostrar um pouquinho dos números, tá, pessoal? Olha que legal. De 2016 até 2022, então a gente está falando de 6 anos de histórico, a receita saiu de 23 para 454 milhões de dólares por ano, tá? Ela multiplicou por 20 em 6 anos, tá? E a barrinha azul escura aqui é o lucro líquido ajustado, tá? Então saiu de
2,4 para 20. Então saiu aqui, né? A receita multiplicou quase aqui por 20, né? E o lucro aqui quase por 10, tá? Então, ó, eles falam aqui que eles são altamente rentáveis, né? Entre 83% e 85% de margem bruta, que é aquilo que eu falei que é muito raro, é muito interessante esse negócio aqui, tá? Eles falam que a tecnologia da InMode realmente, né? Ele tem uma vantagem de ser sustentavelmente forte, porque a tecnologia que eles têm, eles conseguem, com toda a tecnologia deles, eles conseguem ter essa margem bruta aqui, né? Porque mesmo eles tendo uma parte, uma fabricante fazendo os produtos, a tecnologia deles é tão avançada, é tão escalável que eles conseguem repassar o preço para o cliente, tá? Em comparação com as outras empresas, né, tradicionais de tratamento estético aí também, tá? Então eles estão falando aqui, ó, é a outsource, né? Então é terceirizado, então toda a produção é terceirizada e a um preço custo por unidade. Então, o custo por unidade é fixo, aquela máquina custa 10, então todas aquelas máquinas vão custar 10 e ponto final. Então, essa aqui são as empresas que fazem, a Medmore e Flex, então todas são de Israel, tá? Então eles estão falando aqui, né, que tem algumas empresas que também, né, eles estão aí no ESG aí também, tá? Aqui são as fábricas, tá? Então isso aqui não é a fábrica da InMode, são as fábricas terceirizadas, tá? As máquinas aqui na linha de produção, lá em Israel. Aqui são os médicos, né? Então, ó, aquilo que eu falei, voltando, né? Quem são os clientes, os possíveis clientes da InMode? São os médicos, ó, doutores aqui, tá? E como é que você vende isso para eles? Você não vai fazer um comercial da InMode no meio na TV. Por quê? Porque não, o público não é o cliente final. O cliente final da InMode é o médico. E o cliente do médico é o paciente, tá? Então, você tem que fazer o quê? Simpósios, você tem que fazer palestras, você tem que convidar os médicos para participar, né, de demonstrações cirúrgicas, para ver como é que o produto tá sendo na prática sendo utilizado, tá? Então, são várias pesquisas, né? Você tem que fazer reuniões. Esse é o tipo de marketing que uma empresa como a InMode faz. Esse é o marketing voltado, né, para os cirurgiões, que sim, eles que vão comprar as máquinas para atender os clientes de cada um deles, ok? Então, aqui eles falam, né, que eles ganharam aqui prêmios aqui, né, relacionados aí ao segmento deles. E aí eles trazem, é uma forma muito inteligente isso daqui, tá? Artistas, tá? Então a Eva Longoria aqui, né, é conhecida também, né? Por quê? Porque o público que vai, né, querer, né, utilizar um procedimento estético é muito ligado com os famosos, com os artistas. E você ter um artista, um famoso, né, falando que ele foi num cirurgião e esse cirurgião usava a máquina da InMode, é um baita, tá? É um baita de um marketing, tá? Porque isso aqui você correlacionar de uma forma muito discreta, tá? Por quê? Quem vai ler o relato aqui da Eva Longoria vai ver que ela citou a InMode, então ela vai procurar um cirurgião que tem a máquina da InMode, mesmo ela não sendo a cliente final da InMode. Isso aqui é bem interessante, tá? Como é que eles fazem marketing aqui, tá? Então vai desde atrizes, tá? Até pessoas aqui ligadas ao esporte, tá? Então tudo isso daqui não é só, a gente não está falando só de procedimento estético, então a gente está falando aqui de bem-estar realmente em si, né? Para todos os tipos de pessoas que querem, né, ter algum procedimento desse tipo aí, ok? Então aqui alguns prêmios delas e thank you, tá? Então acho que ficou claro assim, mostrando o que que eles fazem. E agora a gente vai olhar os números, né? Porque até agora a empresa é boa, né? Vamos aqui olhar os números. Então aqui esse aqui é o release, tá, do ano fiscal de 2022, tá? Então a gente vai olhar o que que a gente vai ver aqui. Lembra que eu ainda vou falar sobre um ponto importante que teve esse ano aqui, tá? Então, ó, fourth quarter, então o quarto trimestre de 2022, né? Foi uma receita recorde trimestral, tá? De 133 milhões, um crescimento aí de 21% comparado ao quarto trimestre de 2021, tá? Ahn, aqui a parte, né, tudo isso daqui, pá, então a parte gap net income, então foram quase 40 milhões, né, de lucro líquido contábil, tá, comparado com 52 milhões no ano passado. Teve uma queda de quase 15 milhões? Teve, porém é isso que eu quero mostrar para vocês daqui para frente, tá? Então a gente vai chegar nessa parte aqui, tá? No ano total fechado, a receita foi de 454 milhões, um aumento aí de 27%, então
ela continua crescendo dígitos duplos todo o ano. Ela continua crescendo, crescendo. Ela vai ser uma empresa que vai crescer 30, 20% todo ano? Não. Por quê? Porque o mercado dela, querendo ou não, mesmo se ela for grande, é um mercado assim pequeno dentro do ramo da saúde em si. Então, mas até ela chegar lá, ela vai crescer esses double digits todo santo ano, tá? E a partir do momento que ela alcançar a consolidação, ela vai crescer, voltar a crescer os seus 5, 10%, porque na base lá dos acessórios, tá? Então, ainda assim, a gente está falando num período longo, né? Longo caminho ainda, né? Para a Emoji conquistar aí a sua consolidação aí, tá? Vamos lá a parte aqui. Então aqui a gente vai olhar os números mais para frente lá embaixo, tá? Aí tem uma mensagem aqui do CEO, tá? Então eles estão falando aqui que eles quase alcançaram aí os 500 milhões em receita anual, tá? Então eles continuam lançando novos produtos. Então, ó, eles lançaram aqui o Empower RF, tá? Então é outro equipamento, tá? Então é bem legal isso. Eles continuam, né, desenvolvendo, né, novos produtos, tá? Eles estão falando aqui que eles estão. O presidente aqui da América do Norte, lá da divisão deles, eles estão falando que esse ano demonstrou que a Emoji, né, ele tem a habilidade de expandir cada vez mais em novas categorias, né? Então, novos procedimentos estéticos estão a caminho aí. Então, isso é muito legal, porque cada vez que você faz uma máquina, um equipamento que vai atender, né, um outro tipo de procedimento, você cria uma nova, né, um novo braço de receita muito legal ao longo dos anos, tá? Vamos lá. Eles também falando aqui, ó, aquilo que eu falei, além de ele vender as máquinas, eles já venderam também no ano 230 mil consumables, que são o quê? São os consumíveis que as pessoas, que os médicos vão usar durante, né, os seus procedimentos, ou seja, vai ser algum gel, vai ser alguma coisinha, algum acessório que ele tem que utilizar naquele procedimento, ele vai comprar da InMode. Isso aqui, querendo ou não, é uma fonte de receita complementar da empresa, tá? Eles estão falando aqui, ó, que eles estão aí, atualmente eles já estão aqui com 6, né, estudos clínicos em desenvolvimento aí, né, então eles estão aí cada vez mais pesquisando novos tipos de tratamento aí, tá? Eles estão falando aqui, eles estão, o fourth quarter, então não vou entrar em mais detalhes, tá? O que mais que a gente pode olhar aqui? In mode apply, I'm very pleased, papapá, isso daqui nada demais, assim, full year. Isso aqui a gente vai olhar os números, tá? Não adianta eu ficar lendo aqui, que a gente vai dar uma olhada nos números. O Outlook para 2023 é o quê? É uma receita entre 525 milhões e 530 milhões. Então, se eles tiveram aqui uma receita de 454, né? A gente está falando que eles vão crescer ainda aí uns quase 20%, né? Então, eles estão crescendo ainda 20%, né? Mantendo o double digit em 2023, tá? Bem legal ainda. O Outlook é bem promissor ainda, ó, mantendo a margem de 83%, 85%. Então eles vão continuar aí com a sua vantagem competitiva aí, tá? Que mais que a gente pode dar uma olhada? E a gente pode passar para os números, tá? Então, aqui o que eu quero mostrar é o seguinte. Então, aqui já estão os números, tá? E vai ter um detalhe que a gente vai entrar, que eu vou explicar para vocês, que é aquele evento não recorrente que a InMode sofreu esse ano, tá? Então, vamos lá. Receita, 454 milhões, né? Então, aqui é o custo, né, para você, aqui é o custo para o terceirizado. Então, no ano de 2022, ela pagou 73 milhões lá para as fábricas que fazem o produto dela, tá? No final sobra 380 milhões. Olha o quanto ela gasta pouco e desenvolve um produto bom. 12 milhões de pesquisa e desenvolvimento. É muito pouco para o tipo de produto que ela tem e para o tipo de crescimento que ela tem aqui em cima, tá? Então, é muito pouco, tá? Então ela não pesquisa, claro que ela pesquisa muito, porém o custo dessa pesquisa é muito baixo, tá? O principal, a linha de custo, né, dela é o que? É marketing, são o quê? É aquela coisa lá, conversando com os médicos, fazendo simpósios, fazendo apresentações, fazendo jantar, pagando passagem para os médicos conhecerem, né, as máquinas deles. Então, é isso que é a principal linha de despesa dela, tá? E a parte administrativa é muito pouco, a diretoria é muito pouco, tá? Então, é uma empresa, assim, muito enxuta, como a gente viu lá, ela tem poucos funcionários no mundo, algumas centenas de funcionários no mundo, tá? Poucos ligados à pesquisa e desenvolvimento, são 20 e poucos, né? O restante é mais vendas, tá? Sales e marketing. Essa aqui é a principal linha, né, para ela de custo para InMode, tá? Então, no final aqui, o lucro operacional dela ficou em 200 milhões de dólares, tá? Então, se a gente for ver aqui, a margem operacional dela, será que é boa? Tá bom, né? 43%. Então tá aqui, ó.
Isso é o luxo que uma empresa que tem 80% de margem bruta aqui em cima pode ter, porque ela gasta, os outros 40% são gastos aqui, ó, os outros 40 pontos percentuais são gastos aqui no operacional, claro, aqui na parte, né, de vendas e marketing é a maior parte, tá? Aí no final aqui sobra aí o lucro operacional aqui, tá? Aqui, ó, Income from Operations, 197 milhões, tá? O Finance Income, então vem, né? Então isso aqui a gente já pode dizer que ela ou ela não tem dívida, ou ela tem mais caixa do que dívida, que é o que isso aqui é juros, tá? Ou é do caixa, que ela tá lá no banco, então ela ganhou aí mais uns 3 milhões de dólares, tá? No final aqui sobra 200 milhões, que é soma esse com esse, e aqui essa é a linha que é o do não recorrente da Emoji em 2022. Vocês estão vendo que ela pagou 40 milhões de dólares em 2022, sendo que 2021 ela pagou 3 milhões. Se a gente for ver aqui no site do Fundamentei, a gente vai ver que foi um ano atípico também, porque ó, ela sempre pagou 1 milhão, aqui ó, taxes, né? 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 3 milhões, como a gente viu no ano passado. Em 2022 ela pagou 40 milhões, tá? E o que que aconteceu? Ela vai começar a pagar mais imposto agora? Não, isso aqui foi um evento não recorrente que é explicado no 10K dela aqui, ó, Income Taxes. Então vamos ler esse parágrafo aqui. O nosso custo com impostos, né, aumentou aí para aumentou 37 milhões de dólares ou 1.276%, né, para aproximadamente 40 milhões de dólares. Então, eles pagaram aqui 39,9 milhões de dólares em impostos em 2022, comparado com 2,9 milhões de 2021, que é o que a gente viu lá. E o que que fez ela pagar aí quase, né, sei lá, quase 50 milhões, quase 40 milhões de dólares a mais aí, né? Eles falam aqui, ó, que esse aumento aí foi basicamente por causa que eles tiveram que fazer um pagamento à vista, tá? Para o Departamento de Impostos lá de Israel, tá? As autoridades de Israel. Por quê? Porque entre 2012 e 2020, a InMode, ela tinha um benefício fiscal de não pagar imposto, ou seja, como era uma empresa do comecinho, ela tinha um benefício fiscal, que deve ser um benefício lá de Israel, que é o quê? Uma empresa desse porte aí que está começando, eles incentivam, então você faz a sua empresa, você não paga o imposto, mas a partir do momento que você dá certo, você me paga tudo aquilo que você não me pagou no período. Então não é que o Israel não dá dinheiro de graça, não. Ele te dá um período para você aguentar as pontas, né, desenvolver o seu produto, você deu certo, você vai pagar tudo aquilo lá. Então eles estão falando aqui, ó, foram basicamente, de todo esse aumento aqui, foram 12 milhões, tá? Referentes aqui aos impostos entre 2012 e 2020 e também um pagamento adicional de aproximadamente mais 14,3 milhões em relação de 2021, ou seja, 12 milhões em relação a esses 9 anos aqui, que ela não pagou imposto praticamente, tá? E mais 14 milhões, que foi aí uma paulada à vista em relação a só 2021, tá? E a partir de 2022, então a InMode começa a pagar o imposto normal, ou seja, não vai ser esses 40 milhões, porque isso aqui é o acumulado basicamente de 10 anos que ela teve nesse benefício fiscal. Como agora ela é uma empresa que conseguiu aí se consolidar, está crescendo, ela vai pagar um impostinho normal como qualquer outra empresa. E lembrando, o imposto em Israel é muito menor do que nos Estados Unidos, tá? Então, ela vai voltar aí a pagar os seus impostinhos aqui de 2 milhões, 1,5 milhão. Então, o lucro líquido foi menor do que o ano passado por um evento não recorrente. Se a gente tivesse aqui a mesma base, podia voltar aqui uns 30 milhões, uns 40 milhões, que ela ainda ia pagar uns 9 milhões de imposto, ela teria um lucro líquido de 200 milhões, tá? Isso aqui é contábil, tá, pessoal? Aquele negócio que eu falei de ela ser uma empresa rentável muito cedo, tá aqui, ó. Esse lucro, esse net income é contábil, é 9 milhões, 20 milhões. E isso é raro de você ver, porque geralmente empresa de crescimento cresce muito nessa coluna aqui, porém dá prejuízo aqui e geralmente queima caixa aqui. Ela nunca queimou caixa, tá? Então, melhor ainda, é uma empresa que não tem dívida, que é o que a gente vai olhar daqui para frente, tá? Então, esse resultado de 2022 teria sido muito. Você pode fazer um ajuste, tá? Então é por esse motivo que lá na apresentação eles estavam falando de lucro líquido ajustado, porque teve um evento não recorrente que foi grande, foi 40 milhões, foi quase 10% da receita, tá, deles. Então, isso daqui
tá? A gente pode fazer um ajuste, pode falar que sim, o lucro líquido dela ajustado pode ser uns 200 milhões de dólares de lucro líquido, que se ela conseguir crescer aí para 530 milhões ano que vem, ela vai bater os seus 200 milhões fácil de lucro líquido, tá? Fácil, fácil, porque os impostinhos vai ser normal, 1,5 milhão, 2 milhões, tá? Nada demais aí. Beleza? Então é isso que aquilo que eu quis mostrar para vocês e agora a gente vai continuar, né, a nossa análise aí, tá? Então, vamos ver o balanço dela, né, pessoal? Por quê? Eu lembro que lá no Instagram me perguntaram qual que foi a última empresa que eu tinha descoberto, a última boa empresa, e eu dei o exemplo da Emoji. E um dos aspectos, né, um dos fatores, uma das qualidades dessa empresa aqui, é que basicamente o balanço dela não existe, ela só tem dinheiro. Ela não tem nada, zero. Não tem, porque ela não tem fábrica, não tem nada. Vamos ver aqui, ó. Ela tem 100 milhões em dinheiro, ela tem mais 375 milhões em investimentos, então é dinheiro. Short-term banks mais dinheiro, ó, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Contas a receber, então é mais dinheiro. Outros recebíveis é dinheiro. E ela tem estoque. Aí sim, são os 40 milhões em estoque. Então daqui para cima é só dinheiro, ó. Tudo isso daqui, 40 milhões são os equipamentos já fabricados que estão lá nos terceirizados, mas são da InMold, certo? Eles só estão lá, né, porque são eles que são responsáveis pela logística, mas entram no balanço da empresa, né, que é dona daquelas máquinas. Aí nos ativos mais de longo prazo, né, que vamos ver se mais alguma coisa aqui. Dinheiro, imposto diferido, é dinheiro, direito de uso de leasing, é dinheiro. Ela tem sim, ela tem aqui, né, os seus. Isso aqui está em milhão, bilhão, é em milhão. Então ela tem 2 milhões em ativos tangíveis imobilizados. Cadê aqui onde é que eu estava? Eu estava aqui, né? Property and Equipment. Isso aqui é o quê? 3 milhões de dólares, o quê? É um escritório que ela deve ter lá, é a sede lá de pesquisa e desenvolvimento, que está avaliada em 3 milhões, é isso, acabou. Outros investimentos, então é dinheiro, dinheiro. Então, tudo isso daqui, todos os ativos da InMold, se você desconsiderar os 40 milhões que é de, sim, né, de produto físico, e mais os 2 milhões aqui, se tirar uns 42 milhões, tira os 44 milhões, ela tem 600 milhões daqui dos ativos dela, é dinheiro. Ela só tem dinheiro, ela não tem mais nada, ela não tem máquina, não tem escritório, não tem zero, zero, ela só tem gente trabalhando lá, pesquisa, desenvolvimento e vendedor. É só isso que ela tem, tá? Obrigações, tenta achar a palavra dívida aqui, você não vai achar, porque ela não tem dívida, é zero. Isso é muito raro, isso. Essa dinâmica aqui, ó, de você crescer receita forte, você ter lucro contábil desde o começo, tá? E você não ter dívida, isso demonstra que você se financia com capital próprio, ou seja, é o próprio dinheiro da InMold que foi financiando o resultado seguinte, tá? Então, ó, a geração de caixa dela é por esse motivo que ela vem acumulando caixa ao longo dos anos. Por quê? Como ela não tem dívida, ela praticamente não tem capex algum, que ela não precisa comprar, não precisa fazer investimento para crescer. Ela só precisa pesquisar e desenvolver, que é pagar salário para os desenvolvedores, tá? E o que vai acontecendo? Ela vai acumulando dinheiro, ó. Por quê? Não precisa, não tem gasto. Vai entrando dinheiro, eu vou acumulando, eu vou acumulando. É por esse motivo que ela começou a fazer uma recomprinha básica. Por quê? O destino da Emoji, se ela não tiver um destino para essa grana aqui, ela vai acumular. Daqui a pouco ela vai ter 600, 700, 800, 900 milhões de dólares, 1 bilhão em caixa e vai ser dinheiro parado. Então o que ela começa a fazer? Ela começa a fazer uma pequena, né? Um início, um plano de recompra de ações para o quê? Para destinar uma parte desse dinheiro aqui, porque senão ela só vai ficar acumulando. Ela vai ficar acumulando. Porque ela não tem dívida, não tem capex, todo o dinheiro que ela vende, os produtos, os equipamentos, é suficiente para você gerar uma receita maior no ano passado, no ano que vem. Então, para que ela vai fazer? Não tem, precisa se endividar. Ela não precisa se endividar, porque é uma empresa que provavelmente também não vai crescer por base de aquisição. Como a gente viu lá, é uma empresa que cresce organicamente, tá? Então, pesquisando, desenvolvendo seus próprios, né, produtos ou as próprias tecnologias. Então não faz sentido ela se endividar para isso, porque todo o dinheiro que entra é suficientemente faz sentido, né? É muito suficiente para bancar toda a operação da empresa, então não vai se endividar, nunca vai pagar juros, então é por esse motivo que é uma empresa de dinheiro. A Emoji é basicamente uma empresa de dinheiro, ela começa a acumular muito dinheiro e o destino melhor é o que é você recomprar ações, você vai comprando ações porque
é o destino, né, para quem tem muito dinheiro e não tem muito o que fazer, tá? Então aqui na geração de caixa dela, ela sai de um lucro líquido de 160 e ela gera aí os seus 180 milhões. Mesmo, tá? Ela tendo um lucro menor do que o ano passado, ela gera mais caixa do que o do ano passado, tá? Então ela gerou aí 7 milhões a mais, tá? Então, ó, ela tem o Share Based Compensation? Tem 24 milhões, mas ó, você tira esses 25 milhões aqui, ela gera aí 150 milhões aí, fácil, livre, sem capex, zero, 150 milhões livre, tá? Então, é muito legal aqui, é muito interessante, porque basicamente todo o lucro líquido dela vira geração de caixa, tá? Então, a diferença disso para isso é basicamente os 20 milhões do Share Based Compensation, não tem mais nada, 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 nada. Então é muito asset light, tá? Então não tem mais nada, não tem depreciação e amortização, por quê? Porque ela vai depreciar o quê? Dinheiro? Isso aqui é o depreciação lá do escritório dela. Dinheiro não. Ela só tem dinheiro no balanço. Então ela tem stock based compensation, tem, mas é muito bem, né? Muito bem gerido, muito dentro do que ela da geração de caixa dela, nada demais, ó. Investimentos, ó, finance expenses, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você pode ver, ó, dinheiro, dinheiro, ó. Nos estoques aqui, então, aqui, ó, aumentou um pouquinho os estoques, nada demais. A parte aqui de investimentos é basicamente ela comprando, investindo em novos títulos e resgatando o que já chegou na validade, ó. Sai dinheiro, entra dinheiro. Ela recomprou ações, ó, recomprou aqui é investimentos dela. Aqui na parte de ela recomprou ações, recomprou 40 milhões de dólares em ações. É pequeno perto dela, do negócio dela, é pequeno, é 30 milhões, tá? Mas é aquilo que eu falei, se ela não começar a recomprar ação, esse caixa vai começar a aumentar. E só vai aumentar e vai ficar uma pilha de dinheiro lá. Ela não precisa de dinheiro, uma pilha, precisa de uma quantidade normal. Mas o que exceder, dá para os acionistas aí, porque não tem mais o que fazer com esse dinheiro aqui, tá? Então, acho que ficou claro aqui, né? Não tem mais o que falar dessa empresa aqui. Então, essa daqui é uma empresa aqui, ó. E uma outra coisa aqui também, ó, a margem líquida dela. Isso aqui é margem líquida contábil, tá? Então, desde 2017, ela tem uma margem de 16%. E essa margem só vai aumentando, ó. Só vai aumentando. Essa margem líquida que caiu em relação ao ano passado por causa, ó, dos 40 milhões de impostos que ela pagou, tá? Então, ajustado, essa margem líquida foi maior do que o ano passado, tá? O ROI você não precisa nem olhar. O ROI para esse tipo de empresa aqui é sardinhagem. Por quê? O ROI é basicamente o lucro líquido dividido aqui, né, pelo equity da empresa. Como é uma empresa que não tem basicamente ativo, não tem equity, porque é só dinheiro, então qualquer lucrinho que ela der aqui vai ser muito perante em relação ao equity da empresa, correto? Então o ROI dela vai ser daqui a 3 anos 100%, 200%. Então isso é muito distorcido, porque basicamente ela não tem balanço, tá? Para fazer um ROI aqui minimamente condizente com a realidade aqui, tá? Então o ROI dela vai ser 50, 70%, porque o lucro dela é basicamente você dividir pelo quê? Por dinheiro que ela tem lá. Então ela não tem ativo, tá? Ela não tem patrimônio assim, porque é uma empresa asset light. Beleza? Então, acho que acabou, né? Ao longo dos anos aqui, ó, o retorno dela aqui, vocês podem dar uma olhada, em 3 anos aí multiplicou por 4, tá? Então, ó, muito bonito esse gráfico aqui, né? Vocês podem olhar qualquer parâmetro aqui, ó. Vocês podem olhar em receita, sobe pra caramba. O EBITDA é muito, sobe também. O lucro líquido, sobe também. O ROI, não precisa nem olhar, não faz sentido, tá? Para esse tipo de empresa. Geração de caixa, sobe também. Pode fazer qualquer parâmetro. Sobe. Lucro por ação, sobe. Cash também sobe aqui, ó. Dinheiro em conta. Dívida, não tem. Isso aqui, esses 5 milhões de dívida, não é, tá? Isso aqui não é dívida. Esses 5 milhões é daqui, ó. Cadê o balanço dela? Aqui, ó. Contract 5555. Total assets. Cadê aqui? Contract. É basicamente isso daqui, ó. Esses 5 milhões que está aqui no Fundamentei é basicamente aqui, ó, contract liability. Então é isso, tá? Mais isso daqui. Cadê o de 2022? É isso aqui, ó. É basicamente isso daqui, que basicamente são contratos, né? Obrigações que são obrigações, tá? Então, nada demais, tá? Então, ela não tem dívida, ela não paga juros, tanto que o resultado financeiro dela é maior, tá? Por quê? Porque ela tem mais dinheiro do que dívida, que no caso é
Zero, zero de dívida. Então, pessoal, ficou claro aqui, né, que é o porquê que foi uma grande surpresa essa empresa aqui para mim em 2022. Porque é raro você achar uma empresa com tanta qualidade desde o começo que cresce, já tem um lucro contábil perfeito, assim, muito rentável já, no ajustado que faz sentido para ela. É melhor ainda por causa daquele negócio do impostinho que teve, né, um imposto a mais esse ano em relação a 2021. Basicamente, ela está sentada numa pilha de dinheiro porque ela não tem o que fazer, porque realmente ela não precisa, ela não cresce por meio de aquisição, ela cresce organicamente, é isso que ela faz, continua desenvolvendo novos produtos, o mercado dela é bom, o produto dela é o melhor do mercado, tá? É muito asset light, mas muito mesmo. Eu acho que talvez seja uma das empresas com balanço, com menor balanço que eu já vi, porque basicamente é só dinheiro, não tem mais nada lá, não tem dívida, não tem capex, todo o dinheiro que ela gera, ela entra direto no caixa, não precisa, não tem mais nada para pagar, então por esse motivo ela começou um programa de recompra de ações, que é aquilo que eu falei, que uma hora ou outra o caixa vai ser tão grande que ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que distribuir para os acionistas em forma de recompra, tá? Então, é uma empresa assim, é uma grande surpresa que raramente você vai ver ao longo da sua jornada aí, porque ao longo da sua jornada você vai pesquisar tanta empresa, e você vai ficar cada vez mais, você dá uma olhada, você não gosta de uma coisinha, que não, nesse caso aqui, tudo que ela mostra aqui pra gente é legal, tá? Qual que é o risco dela? Basicamente o risco dela tá diretamente ligado a ela, caso dê algum problema nas máquinas, ela não consiga vender. É basicamente isso, mas esse é o risco de qualquer outra empresa. Então ela não tem nenhum risco a mais do que uma empresa concorrente dela. Basicamente não, tá? Então, ela não tem risco de quebrar por causa da dívida, ela não é uma empresa que queima a caixa, ao contrário, ela já gera caixa, ela tem vantagem competitiva tecnológica, vantagem competitiva de preço, tá? Então, a relação risco, né, dela para a qualidade dela é assim, né? A qualidade dela tá aqui, o risco dela tá aqui. Por quê? Porque ela tem um riscozinho, querendo ou não, toda empresa tem um risco, tá? Ela é uma empresa de Israel, então é uma empresa que não tem. Se você for ver aqui o documento que eu utilizei para explicar a parte lá do imposto, ela é uma empresa, como ela é uma empresa, tá? Vamos até colocar aqui para vocês verem. ModeR, tá? Como é uma empresa que é listada nos Estados Unidos, porém ela é uma empresa de Israel, ela não solta o 10K. É como se, por exemplo, uma empresa que é assim aí no Brasil, a XP. A XP é listada na Nasdaq, porém, né, o relatório que ela solta é o quê? É o 20F. Tá, que são o quê? São os relatórios de empresas que são listadas nos Estados Unidos, porém, né, que tem o sua sede fora dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, é o 20F. Então, ela é uma empresa que o resultado trimestral você acompanha pelo release. Isso aqui é o release, tá? Aí ela só vai soltar o 20F no ano. Então, aí você vem aqui no 20F, né? E vai lá e lê diretamente no site da SEC. Esse aqui é o site da SEC, ó. Seria a CVM lá dos Estados Unidos. Então tá aqui, ó. É isso que. Isso daqui seria o 10K de uma empresa que é listada nos Estados Unidos, porém é estrangeira. Tá? Então é basicamente isso daí. Não. Qual que é o risco dela? Nada em relação a isso. Aqui você vai acompanhar pelo release e uma vez por ano você vai olhar o 20F. Essa daqui é uma empresa que você tem que acompanhar todo trimestre, tá? Todo trimestre você tem que olhar o release, por quê? Porque ela é muito pequena ainda, tá? Então, aquele negócio de você crescer 20%, 25%, tem que estar acontecendo todo trimestre, tá? Porque aí não faz, aí eu não, porque eu agora como visão de investidor, eu tô contando com aquele crescimento de 20%, double digit todo ano, até ela chegar num patamar ok. Ela não está num patamar ok, tá? 500 milhões de dólares de receita por ano para mim é pouco. E ela sabe que ela é pouco também, porque é uma empresa jovem, tá? Ela só tem 4 anos de IPO e 15 anos de existência, tá? Então, esse crescimento eu quero ver. Ela vai se estabilizar quando? Com 2 bilhões? 3 bilhões? Ok, então ela tem 6 vezes a mais para crescer ainda. Então ela tem um longo período de crescimento aí, tá? Mas em relação a isso, qualquer outra empresa tem, tá? Então ela não é diferente de nenhuma outra empresa, tá? Então ela tem muito mais vantagem, né, do que defeitos, assim podemos dizer. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui. Essa foi a minha nova aquisição. Aí me tornei sócio de uma empresa de Israel, a InMode, em fevereiro de 2023.
Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!